O feudalismo. A Europa medieval herdou dos romanos o colonato, que era uma relação de trabalho em que o camponês usava um pedaço de terra do proprietário para seu sustento e, em troca, dava a ele uma parte da colheita. Herdou o Comitatus dos Germanos, onde havia um grupo de guerreiros unidos a um chefe militar, a quem deviam servir e honrar. E havia ainda um terceiro elemento muito importante na Europa medieval: o cristianismo, que possibilitou a ligação entre romanos e germanos e deu unidade ao mundo medieval. Na Europa medieval se desenvolveu um modo de organização política, econômica e social que ficou conhecido como feudalismo. Carlos Magno começou uma distribuição de terras e cargos a nobres que eram condes, duques, marqueses, em troca de fidelidade e dependência pessoal, estabelecendo então uma relação de vassalagem. Tornou-se então prática comum entre os vassalos do rei doar um feudo a outro homem em troca de fidelidade e dependência pessoal. O feudo, geralmente, era um grande pedaço de terra, mas podia significar também um direito de cobrar impostos, de receber um cargo ou uma quantia paga em dinheiro, gado ou cereais. A pessoa que doava um feudo era chamado de suzerano ou senhor, e aquele que recebia o feudo era chamado de vassalo. Então, se um duque doava um feudo a um conde, ele se tornaria suzerano do conde e o conde seu vassalo. Como na maioria das vezes o feudo era uma terra, aos poucos o território da parte ocidental da Europa foi se fragmentando. Com isso, os nobres se fortaleceram, os reis carolingios foram perdendo poder e o feudalismo se consolidou. A doação do feudo se dava por meio de um juramento de fidelidade, ocorrido em uma cerimônia chamada homenagem, na qual o suzerano e vassalo se comprometiam um com o outro. Depois do juramento de fidelidade, suzeranos e vassalos passavam a ter também obrigações um com o outro. O vassalo era obrigado a prestar auxílio militar ao seu senhor, ajudar financeiramente no casamento da filha e no armamento do filho dele, comparecer ao tribunal para depor a favor dele. O suzerano era obrigado a ajudar o vassalo militarmente quando solicitado e comparecer ao tribunal em defesa dele. Cada senhor era a autoridade máxima em seus domínios. Era ele quem julgava as pessoas, aplicava as penas, também cobrava impostos, cunhava sua própria moeda, entre outras coisas. As principais características do feudalismo são relações baseadas na dependência e na fidelidade, poder político descentralizado, dividido entre diversos senhores e não concentrado no rei, predomínio do cristianismo e produção econômica voltada para a subsistência. O senhorio produzia quase tudo de que os seus habitantes necessitavam: roupas, alimentos, ferramentas, tecidos. A economia deles era quase autossuficiente. E como era a composição da sociedade feudal? A sociedade da Europa Ocidental era formada basicamente por três ordens ou grupos sociais. Tínhamos os clérigos, que eram aqueles que oravam, os nobres, que eram os que guerreavam, e os trabalhadores, que com seu trabalho sustentavam a todos. A igreja era dona de um terço das terras cultiváveis da Europa Ocidental cristã, sendo a maior proprietária de terras da região no ano 1000. E como os membros do clero não podiam se casar, eles não deixavam herdeiros. Então, seu patrimônio não era dividido. Isso ajudou a igreja a acumular riqueza
a ponto de ser a instituição mais rica do Ocidente medieval. A principal atividade da nobreza era a guerra, e como os nobres tinham o monopólio das armas, eles ofereciam proteção e, em troca, exigiam ser sustentados pelos camponeses. Os servos, vilões e escravos realizavam os trabalhos na sociedade medieval. Os servos eram trabalhadores dependentes e não tinham liberdade de deixar a terra na qual viviam. Por isso, eram chamados de servos da terra. Os vilões eram trabalhadores livres que cultivavam pequenos lotes de terra de sua propriedade. Já os escravizados eram trabalhadores que podiam ser vendidos ou doados. Eles faziam, geralmente, serviços domésticos nas habitações de seus senhores. Os servos e os vilões trabalhavam de sol a sol. Apesar disso, eram muito pobres, pois a maior parte das riquezas que produziam acabava nos celeiros ou na mesa de seus senhores. Lembre-se, a economia feudal era baseada na agricultura do trigo, cevada, ervilha, uva e outros, e no pastoreio de bois, porcos, cavalos, carneiros e cabras. A unidade de produção no feudalismo era o senhorio. As terras do senhorio eram divididas em 3 grandes áreas. Vamos conhecer elas agora. Tínhamos o manso senhorial, que eram terras onde tudo o que se produzia era do senhor. O manso servil, que eram terras que os camponeses usavam para sobreviver e cumprir as obrigações para com o senhor. E as terras comunais, florestas e paisagens que eram usadas por todos os habitantes do feudo. Em troca do direito de usar a terra para seu sustento e da proteção do senhor, os servos tinham uma série de obrigações. As principais obrigações dos servos eram: corvéia, obrigação de trabalhar de graça para o senhor 2 ou 3 dias por semana. Além de cuidar das plantações, o servo deveria construir ou consertar caminhos, reparar pontes, cortar e carregar madeira. Talha, obrigação de dar ao senhor cerca de 30% ou 40% do que produzia no manso servil, que é um lote reservado ao seu próprio uso. Banalidade, pagamento em produtos que os servos deviam ao senhor pelo uso do forno, do moinho e das prensas. Além dessas e de outras obrigações menores, o servo tinha ainda que pagar o dízimo, 10% da sua produção, à igreja. Para facilitar o trabalho agrícola e aumentar as produções, uma série de inovações tecnológicas foram desenvolvidas na Idade Média, com o objetivo de evitar o rápido esgotamento da terra, que era a fonte de sobrevivência dos feudos. Adotou-se um sistema de rotação das culturas, que consistia em alternar o plantio de diferentes produtos agrícolas. Os moinhos usavam a força motriz do vento ou das águas dos rios represadas. Enxadas e arados, antes totalmente de madeira, ficaram mais resistentes com partes feitas em ferro. Desenvolveu-se a canga para os bois, que eram peças de madeira usadas para unir os bois ao carro ou arado, e fizeram os peitorais para os cavalos, para que se aproveitasse melhor a força animal na lavoura. É hora do resumo. A Idade Média é um período da história europeia marcado pela descentralização política, produção rural, predomínio do trabalho servil e organização da sociedade em camadas rígidas, os chamados estamentos. Pode-se dizer que o feudalismo resultou de uma fusão de elementos da cultura de povos germânicos, como as leis baseadas em costumes e tradições,
e as relações de fidelidade entre os guerreiros e seus chefes. Elas se somaram às contribuições romanas, como a religião cristã e o colonato. As relações de poder entre o rei e os senhores feudais eram estabelecidas pelo contrato vassálico, onde o rei, que era o principal suzerano do reino, concedia terras e oferecia proteção aos nobres, que lhe juravam fidelidade, tornando-se seus vassalos. Em seu feudo, o vassalo também poderia se tornar um suzerano, doando terras e proteção a parceiros que passavam a ser seus vassalos. Os senhores feudais eram sustentados pelo trabalho dos servos e vilões que cultivavam suas terras e pagavam tributos a eles. Várias inovações foram desenvolvidas no período medieval para aumentar a produção agrícola, entre elas o sistema rotativo de cultivo e o uso do ferro nos arados. Até o próximo vídeo.